Muito bem, eu sou Gui na Trindade, você está aqui no meu canal e esse conteúdo com certeza não vai dar tanto engajamento, porque não é um conteúdo polêmico, e sim um conteúdo necessário e importante, né? É o conteúdo sobre a Reforma Protestante. No século XVI, em 1517, havia um rapaz chamado Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele era um monge, ele era um aluno, né? Um monge agostiniano. Agostiniano por conta de Agostinho, do Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. E ele estudava muito. E ele tinha um conceito pessoal, um problema pessoal, que era como é que o ser humano pode ser justificado? E porque no conceito da igreja da época havia muitas coisas para tirar almas do purgatório, no caso do inferno, de lugares que as pessoas iam, tinha que rezar missas, tinha que pagar indulgências, tinha uma série de coisas colocadas assim entre Cristo, entre a salvação e o homem, havia um espaço colocado. E a justificação do homem era praticamente por coisas que ele fazia, como se ele pudesse alcançar Deus pelas obras, pelas coisas, pelos dinheiros, pelas campanhas, pelas coisas que ele fazia no conceito. Só que mesmo assim, esse jovem Martinho Lutero, esse homem Martinho Lutero, ele tinha essas questões ali pessoais. E um belo dia, pelo Espírito Santo, ele recebeu uma revelação, lendo a Bíblia, isso mesmo. Um dos grandes pontos é que a Bíblia ela não era aberta, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia ele era um conceito que ficava apenas com aqueles que eram considerados letrados, aqueles que faziam parte do conceito romano, católico, apostólico romano, da Igreja Católica. E um belo dia, Martinho Lutero, lendo, ele foi imergido pelo poder do Espírito, e o coração dele, pela primeira vez, agora está em paz, porque a palavra de Deus revelou a ele que não existe justificativa para o ser humano, a não ser por via de Cristo. E ele leu o texto que diz que o justo viverá pela fé. A justificação daqueles que estão em Cristo se dá pela fé. E a partir disso, Martinho Lutero, ele criou, ele desenvolveu 95 teses. Mas Ulrich Zwinglio, ele era um cara que também era contemporâneo de... Ele teve a mesma perspectiva acerca da Bíblia, que a Bíblia ela precisava ser seguida e que todos aqueles impostos, aquelas indulgências, aquelas coisas, aqueles pagamentos exigidos pela Igreja Católica precisava acabar, porque a Bíblia ela não dizia isso aí. Ele entendia que a Bíblia precisava também ser traduzida e que as pessoas precisavam ter acesso à Bíblia. Aos estudiosos eu peço até perdão por não estar indo muito fundo, e acompanhe o próximo capítulo dessa série. Se você já gostou, se inscreve e compartilha. Não assista só esse trecho, esse pedaço, assista os próximos capítulos também, onde a gente vai falar sobre as 95 teses pregadas em Wittenberg.